Então, gente, hoje, nosso assunto em história, nós iremos falar dos primeiros habitantes do Brasil, tá? As primeiras pessoas que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho dessa história. Os primeiros habitantes do Brasil, no caso, foram os indígenas. Eles já moravam aqui bem antes da chegada dos portugueses. E os historiadores, eles afirmam que haviam por volta de 100 milhões de indígenas espalhados aí pelo continente. E só no território brasileiro chegava ali mais ou menos a 5 milhões de nativos. No período da chegada dos portugueses, eles se dividiam em 7 grandes grupos, grandes povos. Tupi, no litoral, eles viviam lá no litoral, os tupis. Aruaque, eles viviam na Amazônia. G ou Tapuias, eles viviam ali na região do Planalto Central. Caraíba, que também viviam na Amazônia. E para estudar as populações indígenas, é comum agrupá-las, tá? Conforme as semelhanças existentes entre suas línguas. E isso permite, gente, reunir povos com características culturais semelhantes, características culturais comuns. Assim, eles são classificados em 4 troncos linguísticos principais, que são os tupis, o macro-G, Caribe com K e os Aruaque com K no final. Existem, gente, muitas línguas como a dos tucanos e a dos Yanomamis, tá? Que não foram classificadas nesses 4 troncos, tá? E a organização em tribo, gente, é um ponto semelhante, tá? Um ponto semelhante cultural entre todos eles, tá? Todos possuem uma tribo, todos eles constroem essa tribo, essa forma de moradia para poder viver ali. E uma tribo é um grupo de famílias, tá? Que fazem ali, possuem os mesmos costumes, que falam a mesma língua, que possuem ali os mesmos costumes. E os indígenas, gente, eles viviam, tá? Nas florestas, nos campos e no litoral. E essas aldeias, elas eram próximas aos rios, tá? Porque ali eles obtinham água para sua sobrevivência. Eles possuíam, gente, grandes conhecimentos de animais, vegetais, recursos naturais que havia ali naquelas terras, que havia ali na floresta. Eles possuíam muitos conhecimentos, eles conheciam tudo ali, justamente para conseguirem sobreviver, se alimentarem, enfim. E assim, eles se locomoviam, gente, a parte como eles se locomoviam era através de uma caminhada, eles caminhavam, e através de canoas pelos rios, tá? E a maior parte deles viviam de coletas de frutos como maracujá, jabuticaba, a agricultura como mandioca, o milho, a caça como a anta, o tatu. Eles caçavam esses tipos de animais para poder comerem, para poder se alimentarem. Da pesca, eles pescavam um peixe que tinha o nome de pacu, piaba, que é um tipo de peixe ali que eles pescavam nos rios. E geralmente as roças, elas pertencem a toda a tribo, tá? E os alimentos, eles são distribuídos entre todos. Cada indígena possuía um instrumento de trabalho e suas próprias flechas, tá? E as mulheres, elas preparavam a comida, confeccionavam redes, cestos, elas cuidavam das crianças, cuidavam ali da tribo, cuidavam também da agricultura. E os homens, eles derrubavam as árvores para poder preparar ali a terra para fazer o plantio, e caçavam, pescavam, etc. Essa era a forma de divisão ali do trabalho entre eles, tá? Entre os homens e entre as mulheres. E os
indígenas, eles deram importantes, tá, contribuições para os costumes e a formação do povo brasileiro. Costumes, palavras, elementos folclóricos do Brasil atual são de origem indígena. Muitas palavras, muitos costumes que temos atualmente são de origem indígena. E a cultura europeia influenciou muito a vida dos povos locais. E com o avanço, gente, da colonização, né, da colonização ali dos portugueses, com esse avanço, esses indígenas, eles foram desaparecendo, tá? Muitos morreram porque eles eram escravizados, enfim, eles eram massacrados por muitos deles. O modo de viver deles influenciou muito, tá? O modo de viver dos indígenas influenciou muito a diversidade cultural do povo brasileiro. O contato, gente, o contato dos indígenas com os europeus foi muito prejudicial para eles, muito prejudicial para os nativos. No início, os indígenas, eles valiam muito, tá? Eles eram de grande serventia, porque justamente eles conheciam muito daquele local ali. Eles conheciam muito do que existia ali nas florestas, e isso para os portugueses era bem interessante, tá? Era bem interessante para eles. E justamente, gente, eles aproveitavam para trocar com eles objetos, tá? Objetos, os portugueses trocavam objetos com os indígenas em troca de riquezas que interessavam eles, tá? Muitas riquezas que possuíam na floresta, eles trocavam por objetos bem insignificantes, tá? E quando Portugal, gente, decidiu ocupar as terras, os indígenas, eles eram vistos como um entrave, tá? Era ali um problema ali para os portugueses. E para tornar ali as terras, para tomar as terras, tá? Para tomar as terras, os portugueses chegavam a matar os nativos, tá? E até mesmo transmitir muitas doenças. Os portugueses transmitiam muitas doenças para os indígenas. Uma grande quantidade de aldeias, foi, no caso, dizimada, tá? Foi acabada pelos portugueses, tá? Justamente por essas lutas aí que acontecia muito aí. Acontecia muito essas lutas aí, por isso essas aldeias elas acabavam sendo dizimadas. E muitas doenças também foram adquiridas pelos indígenas, porque os portugueses levavam aí para eles. E os indígenas, gente, eles foram muito explorados, eles foram enganados, eles foram escravizados, tá? Pelos portugueses. Muitos deles também foram massacrados. E eles eram tratados como selvagens que precisavam ser domesticados, tá? Hoje em dia, estima-se, gente, 206 etnias, tá? E 170 línguas nativas, e existem tribos que vivem em local de difícil acesso na Amazônia até hoje, tá? E existem muitas reservas, gente, reservas indígenas, justamente para garantir essa maneira de viver e para eles conseguirem manter a sua cultura. Existem muitas reservas atualmente. E tem um órgão que cuida justamente desse interesse dos indígenas, que se chama FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Esse órgão, eles tratam de assuntos referentes aos indígenas, como cuidados, como tudo ali que é necessário para eles poderem continuar sobrevivendo e continuarem aí mantendo sua cultura, seu povo, tá? Agora eu vou pedir para vocês lerem as páginas 53, 54, 55, 56, 57 e façam as páginas 58 e faça a página 58, tá bom, gente? É isso aí.